Olá, pessoal. Eu me chamo Poliane, eu sou uma das profissionais que compõem o setor pedagógico e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito do que é o setor pedagógico, também falar um pouquinho sobre EAD e alguns hábitos de estudo. Então, o setor pedagógico ele é formado por uma equipe de assistente social, pedagogos, psicólogos, e ele está ali para orientar e dar suporte aos estudantes no aspecto de educação, na psicologia e na assistência social. Nós trouxemos aqui também para vocês alguns exemplos de algumas ações que nós desenvolvemos no setor, onde nós temos a orientação sobre vínculo, as pesquisas que você deve responder no decorrer do semestre, que essas pesquisas nós fazemos em busca de melhoria do curso e também conhecer um pouco vocês, tá? Também temos ações voltadas para hábitos de estudo e apoio de permanência do discente. Quanto aos serviços, nós temos o serviço social, que ele está mais voltado para pedido de justificativos de falta e desligamento do curso. Mesmo que vocês façam isso diretamente na secretaria do curso, mas o Polo Natal te oferece isso e caso vocês precisem, vocês podem entrar em contato através desse e-mail. Além disso, o serviço social também orienta e encaminha vocês para programas e benefícios, caso vocês tenham alguma dúvida. Como eu já falei anteriormente, vocês podem procurar o serviço do serviço social através desse e-mail. Temos também o apoio pedagógico e psicológico, onde o psicopedagógico ele está voltado para hábitos de estudo e gestão de tempo. Caso você esteja com alguma dificuldade em relação à organização do seu tempo para estudo, vocês podem entrar em contato com o pedagogo através desse e-mail que está aqui na tela. E o apoio psicológico está, em relação a vocês, estão mais voltado para a questão de orientação. E essa orientação é feita por e-mail, tá? Caso vocês necessitem de tirar alguma dúvida, precise conversar, falar sobre alguma questão e você desenvolve a psicologia, vocês também podem procurar esse apoio psicológico através do e-mail, tá ok? Agora nós vamos falar só um pouquinho em relação à educação à distância, EAD, que é aquela coisa, vocês estão num curso EAD, tá? E existe também aquela coisa da diferença em relação ao curso presencial, que não é só não é só a questão de ter a aula online, mas também ter a questão da autonomia. Por que eu digo isso? A educação à distância, o aluno vai ter os horários que ele vai querer assistir sua aula, desenvolver suas atividades. Mas para isso exige que você tenha uma autonomia maior, porque você não vai ter um professor cobrando sua presença naquele instante. Você vai ter que ter uma disciplina. Então é muito importante diferenciar um curso EAD para um curso presencial. Até mesmo porque o presencial você vai ter aquela hora marcada de início de aula e o término da aula no decorrer da semana. Não que o EAD não tenha, tem sim. Porém, você vai estipular o horário que você pode assistir essa aula, que você pode desenvolver essa atividade, tá ok? Outra coisa que nós trouxemos aqui é em relação a mitos e realidade do EAD. Muitos falam, o curso EAD é mais fácil em relação ao presencial. Eu venho aqui dizer para vocês que depende muito do ponto de vista de quem está falando, mas de certa forma não. Por quê? O curso EAD, ele também tem aquelas mesmas questões do curso presencial, que é provas, vocês vão ter avaliação, vocês têm também uma frequência que eles podem cobrar através de um outro mecanismo, seja eles vocês acessando algum tipo de material, vocês acessando um Moodle, entre outros, depende de como é que o curso dá encaminhamento, tá? Então, assim, essa questão que o pessoal fala, é um curso mais fácil, não necessariamente. Até porque, como eu falei anteriormente, vocês vão ter uma autonomia maior. Então, vocês vão ter que ter aquela cobrança maior em relação aos seus horários, estipular o horário que você vai desenvolver atividades, até mesmo o horário que vocês precisam tirar dúvida. Não é porque é um curso EAD que vocês também vão deixar de tirar suas dúvidas, até porque tem os fóruns e provavelmente também o professor, o mediador, ele vai também dizer os horários, como é que vai funcionar o seu curso, para vocês tirarem essas dúvidas através de fórum ou não, marcando o mesmo encontro online, tá ok? E aqui nós trouxemos algumas dicas de aproveitamento para vocês terem nos cursos técnicos. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre questões de sono, qualidade de vida.
tá? Mas, posteriormente, quem vai dar encaminhamento a essa temática será a assistente social Aretê. Então, aqui nós trouxemos uma questão sobre qualidade de vida, onde nós temos como ponto central a perda de sono, que promove uma série de consequências negativas para o funcionamento cognitivo. As principais queixas envolvem dificuldade de concentração, memória e atenção, que são relatos que trazem relatos de irritabilidade, sonolência e fadiga, que acarretam problemas na qualidade de vida no trabalho e convívio social, ou seja, na aula de vocês também. Então, uma das técnicas utilizadas para essa questão de qualidade de vida é a higiene do sono, tá? Então, gente, é muito importante que vocês estabeleçam um horário para vocês ter o seu momento de descanso, descansar sua mente. Vocês não podem estar somente trabalhando, estudando o tempo todo. Todo o corpo necessita de um tempo para que vocês tenham esse descanso. Então, nós trouxemos alguns pontos para que vocês possam levar em consideração, que entre eles nós temos manter a regularidade no horário de dormir e acordar, que é fundamental para qualquer ser humano, evitar longos períodos acordado e deitado na cama. Além disso, evitar o consumo de álcool, café e refrigerante, que a gente sabe que questões alimentares também podem influenciar também na sua qualidade de vida. Praticar exercícios regularmente, tomar banho morno antes de dormir e ter cuidado com a ingestão de alimentos antes de dormir e com a questão da luminosidade no ambiente, que é outra coisa que interfere bastante na questão do seu sono. Então aqui eu fico com vocês por aqui e logo em seguida a Aretê vai vir com outras questões que é para melhoramento de vocês no curso, tá? No cursos técnicos, e sejam bem-vindos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aretê, eu sou assistente social no Instituto Metrópole Digital e eu estou aqui para dar continuidade a essa apresentação do setor pedagógico com dicas de hábitos de estudo para que vocês tenham um bom aproveitamento no curso técnico. Vamos lá? Nós estamos propondo para vocês duas sugestões. Uma para organizar as rotinas de estudo através da técnica Pomodoro e outra para organizar o conhecimento através de mapas mentais. A nossa proposta é trazer pequenos vídeos explicativos sobre cada técnica para que vocês possam entender o que é e como se faz. Vamos lá para o vídeo sobre técnica Pomodoro? Este é o Francisco, mas pode chamá-lo de Chico. O Chico é uma pessoa comum, mas sofre de um pequeno probleminha. Hoje, o Chico acordou cedo para ir para o trabalho. Ele tem uma tarefa muito importante para fazer, mas felizmente, ele possui várias horas para trabalhar. As horas passam, o dia acaba e tudo que Chico conseguiu fazer hoje foi tomar 11 cafezinhos, checar seus e-mails a cada 5 minutos, acessar 37 vezes o site de notícias e bater papo com todos os colegas do andar. Chico se sente até mal por isso e decide continuar o trabalho em casa. Mas tudo se repete, com exceção que agora ele também fica vendo as fotos dos amigos no Facebook. A verdade é que o Chico nem gosta de fazer essas coisas e até se sente culpado. Mesmo assim, ele simplesmente não consegue parar de fazê-las. Ele se sente confuso, não entende por que o tempo passa tão rápido quando ele não faz nada. Quando a noite está acabando, ele tenta fazer tudo na última hora, mas já é tarde demais para conseguir terminar. Chico vai dormir muito frustrado e quando ele acorda, tudo começa novamente. O Chico sofre de um grande problema: procrastinação. É engraçado, né? Parece até que a gente já conhecia o Chico antes. Se os seus dias parecem com o dele, você vai adorar o que eu tenho para te dizer. Existe uma salvação e ela se chama a técnica Pomodoro. Você deve ter pensado no seu macarrão de domingo, e é mais ou menos por aí mesmo. A técnica Pomodoro surgiu de um tomate, mais especificamente um cronômetro de cozinha em forma de tomate. E por incrível que pareça, esta simples ferramenta pode aumentar muito a sua produtividade. Sabe aquela sensação gostosa de dever cumprido ao final do dia? É exatamente isso que você vai conseguir. E o melhor de tudo é que a técnica é feita de um jeito que você nem mesmo fica cansado.
Para aplicar a técnica, você vai precisar aprender 4 pontos muito importantes. O primeiro é sobre o tempo. A ideia é pegar o cronômetro e programá-lo para tocar um alarme para daqui a 25 minutos. Eu quero deixar bem claro que não precisa ter a forma de tomate, tá bom? Pode ser seu celular, o relógio, o timer da cozinha. O importante é mostrar o tempo e soar um alarme ao final. Este período de 25 minutos é chamado de Pomodori. Durante um Pomodori, você deve ficar focado em apenas uma tarefa. Apenas uma. Por exemplo, pesquisar um determinado assunto para o seu trabalho, ou então preencher aquele relatório. Não existe meio Pomodori. Pomodori de 10 minutos, muito menos Pomodori faltando um minutinho. São sempre 25 minutos. E você deve focar 100% do tempo a apenas uma tarefa. Se você terminar a tarefa antes do prazo, aproveite o tempinho extra para revisar o trabalho, fazer ajustes, melhorias e até corrigir os erros. Como o Pomodoro é curto, é quase impossível você perder o foco durante esse tempo. Até porque você sabe que daqui a alguns minutos você vai ter terminado aquela tarefa chata. Isso te ajuda a se manter motivado e realizar mais coisas ao longo do dia. E depois dos 25 minutos você ainda pode sentir aquele prazer de realização. O segundo ponto é sobre pausas. As pausas são obrigatórias, nem pense em pulá-las. Sempre que você terminar um Pomodori, pare por 5 minutos. Procure fazer algo que te relaxe. Você pode descansar um pouco, dar uma volta, tomar uma água e, é claro, sentir o prazer de ter completado a sua missão. O importante é evitar tarefas que exijam esforço durante este intervalo. Esse descanso de 5 minutos serve para recuperar a sua mente e te preparar para a próxima tarefa. É exatamente isso que impede que você fique cansado. Ah, outra coisa. A cada 4 Pomodoris completos, você deve dar um descanso maior, algo entre 15 e 30 minutinhos. Ou seja, você faz um Pomodori e descansa 5 minutos. Você faz mais um e descansa 5 minutos. Você faz o terceiro Pomodori e descansa 5 minutos. Depois que você fizer o quarto Pomodori, você deve descansar de 15 a 30 minutos. O terceiro ponto importante é sobre as ferramentas necessárias. Além do cronômetro, é claro, você vai precisar de 2 listas. Elas são bem simples. Você pode utilizar papel, o celular ou o computador, como você achar melhor. A primeira lista é chamada de inventário. Nela, você deve anotar todas as tarefas que você pretende fazer atualmente e no futuro. Já a outra lista é a lista de tarefas do dia. Nela, você vai anotar apenas as tarefas que você precisa fazer naquele dia. São tarefas que você tira da lista de inventário e mais algumas tarefas que vão surgindo ao longo do dia. Você deve colocar os nomes das tarefas e uma estimativa de quantos Pomodori serão necessários. Mais ou menos assim. Fazer pesquisa na internet, 2 Pomodoris. Preencher relatório, 3 Pomodoris. Pagar as contas, 1 Pomodori. No começo, talvez até seja um pouco difícil de estimar o número exato de Pomodoris, mas com o tempo isso vai se tornando cada vez mais fácil. Ah, uma dica. Se a tarefa for muito grande e exigir vários Pomodoris, tente dividi-la. Por exemplo, em vez de colocar fazer apresentação, 12 Pomodoris, tente colocar fazer pesquisa para apresentação, 2 Pomodoris, estruturar a apresentação, 4 Pomodoris, e assim por diante. Dessa maneira, fica muito mais fácil de estimar o número de Pomodoris e completar as suas tarefas. Último ponto, mas muito importante, são as interrupções. Talvez seja difícil de acreditar, mas a maioria dos dias de trabalho das pessoas consiste em uma interrupção atrás da outra. Você já reparou? É notificação de e-mail, telefone tocando, colega reclamando do time de futebol ou então do tempo, mensagem no celular, pausa para o cafezinho, os pensamentos que não têm nada a ver com o que estamos fazendo. É uma lista sem fim que só acaba com a nossa produtividade. Portanto, você precisa aprender a lidar com elas. Evite-as o máximo possível. Você não deve ser um escravo das interrupções. Desative as notificações do celular e de e-mail. Quando puder, deixe o telefone tocar e retorne quando estiver livre. Aprenda a controlar as pausas para o café. E se algum colega vier conversar com você, tente ser educado, mas seja firme e diga que você precisa terminar a sua tarefa. Você vai ficar surpreso, mas a maioria das pessoas vai respeitar e até admirar o seu desejo de se manter focado. Até porque, você sabe, nenhum de nós gosta de sentir aquela frustração no final do dia. Legal, né, pessoal, essa técnica Pomodoro? Ela é bem interessante porque ela nos ajuda a evitar esgotamento físico e mental,
porque ela nos ajuda a organizar ciclo de tempo de estudo, respeitando o nosso limite biológico de concentração. Ela também nos ajuda a manter o foco e a evitar desperdício de tempo, porque o período que a gente vai levar estudando é um período curto, de 25 minutos, sem parar e sem distrações. E esses 25 minutos, eles vêm intercalados de 5 minutos de descanso, né? São 5 minutos fazendo algo que não tenha nada a ver com estudos. E a nossa dica é que sejam feitos no máximo 4 ciclos pomodores, ou 4 ciclos de 25 minutos de estudo, né? Se for necessário, por causa da atividade que você tem que realizar, mais do que 4 ciclos, então a nossa recomendação é que após o 4º ciclo, você faça uma pausa mais longa. E aí é você que vai compreender como é o seu ritmo e a sua necessidade de descanso depois desses 4 ciclos, para estabelecer quanto tempo você vai precisar. Nunca é demais também a gente ressaltar que é muito importante ter todo o material organizado antes de você iniciar o seu ciclo Pomodoro, que é para justamente você não ter que estar levantando e buscando material no meio do ciclo de 25 minutos. E também, outra dica que a gente dá é que quando você começa a fazer a técnica do Pomodoro, muitas vezes você não tem muita ideia de quanto tempo você leva para realizar determinada atividade. Então, nesse caso, é importante você cronometrar, né, as atividades quando você faz, para que você possa planejar melhor quantos ciclos pomodoros você vai necessitar para concluir determinada atividade. Então, para finalizar a técnica do Pomodoro, a gente trouxe a organização dos ciclos por tempo. Então, aqui fica bem claro, 4 tempos de 25 minutos, intercalados de 5 minutos, e após o 4º ciclo de 25 minutos, uma pausa mais longa, que aí você que vai avaliar quanto tempo você precisa, certo? Vamos conversar agora um pouquinho sobre mapas mentais. Então, essa é uma proposta de organização da construção do conhecimento que te ajuda na memorização de conteúdos através da memória de imagens. A ideia aqui é que você construa numa folha de papel o conteúdo que você está estudando na forma de uma árvore. Aí o que seria isso? Seria no centro do papel, como se fosse o tronco central da árvore, que ela vai, na verdade, representar ali o conteúdo principal no centro da folha, irradiando as ideias secundárias, né, do centro para a periferia da folha, e no caso essas ideias secundárias seriam justamente os desdobramentos da ideia central. Vamos assistir também um vídeo para a gente saber mais detalhadamente o que é mapa mental e como é que a gente faz? Vamos lá? Olá, hoje aprenderemos tudo sobre mapas mentais. Mapa mental é uma técnica extremamente eficiente, com um alto poder de fixação, que permite aprendizagem rápida, com um ganho ótimo na retenção dos conteúdos e ideias, e como proporciona agilidade na lembrança quanto da realização de exercícios e blocos. Quais resultados temos com a técnica dos mapas mentais? Facilidade e agilidade para revisões de qualquer assunto, estímulo da memória para aprender com maior velocidade e eficiência, além de proporcionar uma maior facilidade para a evocação dos conhecimentos aprendidos. Capacidade de sintetizar todas as informações obtidas em aula e nos estudos em casa. É muito importante entender, desde já, que a eficácia do método depende de fazer o mapa mental. É o ato de processar as informações para colocá-lo no mapa que será reforçado durante as revisões e sedimentará o aprendizado. Assim, é completamente sem sentido utilizar mapas mentais alheios. Por que os mapas mentais funcionam? Como já dissemos, o processo de sintetizar as informações imprime o conhecimento no nosso cérebro. Também porque facilita as revisões sucessivas, que solidificam os assuntos disponíveis na memória. Quanto mais estudamos um determinado assunto, mais ele aprofunda as raízes em nossa memória e demonstra uma maior facilidade para ser lembrado.
além de exigir cada vez menos tempo para ser revisado. Os mapas mentais, além de serem fáceis de aprender e elaborar, permitem revisões extremamente rápidas e estimulam a memória de uma forma fantástica. Você vai notar, com o passar dos dias de vivência da técnica, que a sua capacidade mental será ampliada, o raciocínio ficará mais rápido e sua criatividade também ajudará na aprendizagem, mesmo quando você não estiver elaborando os mapas mentais. E como fazer mapas mentais? Vamos começar aprendendo as 4 regras básicas para fazer mapas mentais eficientes. Primeiro, use cores diferentes. O uso de 3 ou 4 cores distintas já é suficiente para tornar as informações mais fixas na memória, mas nada impede que você faça uso de quantas cores desejar. Isso estimula zonas cerebrais específicas que antes não eram utilizadas, além de quebrar a monotonia do estudo, facilitando a concentração e mantendo o cérebro mais ativo enquanto se estuda. As cores tornam a matéria mais agradável e interessante ao inconsciente, que armazena as informações de forma diferenciada, facilitando que o conhecimento seja lembrado. Segundo, use letras grandes. Letras pequenas são enfadonhas e podem cansar a vista. Letras grandes estimulam a memória e a forma garrafal das letras estimula o canal sensorial visual, que é muito pouco usado quando estamos apenas lendo de forma linear. E estimulamos muito mais o canal auditivo pela pronúncia mental das palavras. Terceiro, comece o seu mapa pelo centro. Temos uma familiaridade mental mais aguçada quando escrevemos irradiando a informação do centro da página, justamente pela modelagem mental utilizada em nosso cérebro. Escritas lineares são monótonas e têm um baixo poder de fixação dos conhecimentos, além de não usarem nosso sentido mais eficiente, o visual. Coloque a informação principal no centro da página e disponha as secundárias e terciárias na periferia do mapa. Quarto, use imagens. Essa talvez seja a regra mais temida pelos alunos, pela falsa impressão que se tem que é necessário uma competência de cartunista para criar ícones e desenhos com qualidade. Os ícones precisam ser desenhados de forma simples, como se uma criança de 5 anos de idade fosse capaz de fazê-los. Prefira os traços simples, sem a necessidade de fazer desenhos bonitos. O que você precisa é criar uma forma visual, usando cores diferentes e que tenha a ver com a ideia da informação contida em cada palavra ou ideia-chave do mapa. Os desenhos não podem substituir as informações escritas, e sim somar a força da evocação junto com elas. Você pode até decidir não criar desenhos, talvez por não se sentir capaz ou achar que é perda de tempo, mas vai deixar de lado uma grande força de fixação e principalmente de evocação de conteúdos. Comece a desenhar de forma simples, que os seus desenhos só precisam ser entendidos por uma pessoa, você. Lembre-se também de tentar desenhar usando coisas engraçadas, que vão potencializar ainda mais a fixação dos conteúdos. Um bom mapa mental tem poucas informações, o que não significa que você precisará resumir a matéria para registrá-la em mapas. Sugere-se que sejam elaborados tantos mapas quanto necessários para abranger todo o conteúdo estudado. Cuidado com o perfeccionismo. É melhor você elaborar vários mapas mentais, escrevê-los com agilidade e sem muita riqueza nos detalhes dos desenhos, que poucos mapas muito bem desenhados. A velocidade ideal de elaboração do mapa mental é igual ou maior que a sua velocidade antiga de anotações. Agora, vamos aprender a fazer um mapa mental passo a passo. Passo 1. Leia o texto. É preciso ter uma visão global do que vai sintetizar. Não comece antes de entender o todo. Passo 2. Na segunda leitura, identifique e enumere as ideias-chave do texto que seu mapa terá. Passo 3. Imagine como o mapa ficará, organizando cada ideia a ser registrada. Deixe espaço entre as informações e guarde também espaço para os desenhos. Não se esqueça de usar letra grande. Passo 4. Coloque a informação principal no centro da folha e circule-a. Não esqueça o espaço para o desenho. Passo 5. Faça uma seta para cada informação e numere, para facilitar a leitura posterior. Cuidado para não exagerar na quantidade de informação. Lembre que, na revisão, você tem que bater o olho e lembrar do conteúdo. Não pode ficar poluído. Passo 6. Escreva as ideias-chave. Passo 7. Desenhe de forma simples e objetiva.
Você pode fazer à mão ou utilizar um software como o Xmind, que é grátis. Agora é com vocês. Que tal praticar fazendo um mapa mental desta aula? Então, pessoal, aqui agora nós estamos trazendo para vocês um exemplo de mapa mental, em que a ideia central dele é trabalhar sistemas operacionais, né? E aí você vê que aparece o termo sistemas operacionais de uma forma mais centralizada no papel. E nós temos também as ideias secundárias, que seria a camada entre o aplicativo e o hardware, as tarefas e a constituição desse sistema. E em sequência a gente vê mais desmembramentos. Então aqui é um exemplo de construção de mapa mental na área de vocês e usando aqueles recursos de aplicativos como, por exemplo, o Xmind, que foi o que foi trazido no vídeo, certo? Então vamos tentar resumir como é a construção de um mapa mental. Então, antes de tudo, a gente sabe que tem que ter o quê? A leitura do material todo. Então, no curso técnico, vocês vão ter os livros digitais e vão ter recomendações dos professores sobre outros materiais, sobre determinado conteúdo. Então, é importante que primeiro estude esse conteúdo e depois que estudou esse conteúdo, você vai destacar o que é a ideia central, o que é o conceito principal, qual é o conteúdo que você está estudando. Então, isso vai ficar no centro do papel. E depois, você vai ramificando as ideias que estão relacionadas com o tema central e, por sua vez, vai destrinchar essas ideias secundárias de forma a esgotar o tema. Então, assim, as dicas que ele trouxe para a gente foram o quê? Use imagens, porque as imagens, principalmente se elas forem engraçadas, né? Se elas trouxerem para você alguma recordação sobre aquele tema, ou seja, se elas fizerem sentido para você, tudo isso vai contribuir na hora da memorização daquele conteúdo. Então, utilizar pelo menos 3 cores variadas, né? E além disso, usar letras grandes, porque aí a leitura não se torna enfadonha, e também, sempre que possível, abrevie as palavras para que o seu mapa mental não fique tão grande e fique mais fácil de você manipular na hora de relembrar os conteúdos. Finalmente, gente, algumas considerações, né, para vocês levarem com vocês ao longo de todo o percurso do curso técnico. Sobre ambiente de estudo, a gente sabe que nesse período da pandemia é bem difícil você ter uma outra alternativa de ambiente de estudo, como, por exemplo, uma biblioteca ou até mesmo os laboratórios do IMD. De qualquer forma, nossa recomendação é que você escolha o ambiente de estudo o mais agradável possível. Tenha em mente que não existem fórmulas mágicas e nem receitas de bolo para que você estude e tenha êxito, né? A gente trouxe aqui algumas sugestões, mas pode ser que algum aluno já tenha a sua própria técnica de estudo e que já vem dando certo. Então, use essa técnica que já está dando certo. Também pode acontecer que alguém queira usar as técnicas que a gente sugeriu, mas queira fazer algumas adaptações de acordo com o seu perfil. Faça. Se der certo para você, faça. Por exemplo, um ciclo Pomodoro, você entender que 25 minutos é pouco tempo para você e você quer aumentar para 30, 35 minutos, faça o teste. Se der certo para você, siga com essa adaptação. Também, sempre que for necessário, procure a coordenação, procure a secretaria de curso, procure a nós profissionais no setor pedagógico. Na apresentação desse vídeo, lá no comecinho, foi trazido para vocês os e-mails, né, da psicologia, do serviço social, do pessoal da pedagogia. Então, precisou do serviço, entre em contato. O importante é que você não deixe que dúvidas criem raízes em você. E aí também outra dica é,
Vai ser disponibilizado para você encontros online, fóruns de dúvida. Não abra mão, participe de todos eles, porque lembre, a gente está no momento de pandemia, então a gente está todo mundo isolado. Então, todo o momento que você tiver disponível para interagir online, faça, para tirar dúvidas, para poder avançar nos estudos. Também outra dica, se junte com outros colegas da sua turma, quem sabe montar um grupo de estudo virtual também não lhe ajude, né? No mais, agradecemos a sua atenção, dizemos a cada um de vocês sejam muito bem-vindos e a nossa torcida é que vocês tenham o máximo de êxito no percurso do curso técnico, tá certo? Tchau, pessoal!